Então, agora, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, nós leremos dos versos 5 até o verso 2 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Até aqui a palavra do Senhor. Bom, nós começamos semana passada, vendo sobre 1 João com o pastor Eduardo, e na semana passada nós vimos como o apóstolo começa de forma bem direta e contundente, é o estilo dele na carta inteira, falando que aquele que era desde o princípio foi visto, ouvido e apalpado por João, foi conhecido de fato pelos apóstolos. Então, aquilo que João prega é aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele testemunhou, aquilo que ele experimentou. A mensagem dele foi uma mensagem recebida e testemunhada, não foi de modo algum algo inventado por mente humana, foi algo inventado pelos apóstolos ou por quem quer que seja, mas foi algo testemunhado e algo que agora era passado adiante. E, nesse sentido, a pregação do apóstolo visa, ao longo de toda a carta nós vamos ver, a comunhão dos cristãos com Deus, a comunhão dos cristãos uns com os outros e a alegria de todos os cristãos. Ele fala isso já nessa introdução mesmo. E o apóstolo, expressando essa temática, ele vai mostrar que ele quer que os cristãos tenham uma compreensão correta de quem é Jesus, que eles tenham uma compreensão correta do que é viver como igreja, do que é viver como povo de Deus, como família de Deus, como corpo de Cristo. Nós precisamos, então, ter em vista esse propósito geral do apóstolo, agora que nós vamos ver efetivamente aquilo que ele quer ensinar aos irmãos, aquilo que ele quer efetivamente nos ensinar. Como eu falei, o estilo dele é bem direto, bem contundente, sem espaço para suposições. Ele não deixa muita área cinza, ou é uma coisa ou é outra. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem centro para João, tem extremos apenas. E ele vai mostrar isso de forma bem zelosa, mas ao mesmo tempo você tem que lembrar que em todo tempo João é extremamente amoroso com aqueles com que ele está se dirigindo. Então ele vai trabalhar com absolutos, mas ele vai trabalhar de forma extremamente amorosa. Tanto que ele é conhecido como o apóstolo do amor. Mas isso não deixa de nos mostrar como ele era sério e como ele lidava com firmeza com alguns temas. Especialmente o tema que ele vai lidar agora, que ele vai voltar em outros momentos, mas agora, já de início, ele vai lidar com um tema que é extremamente difícil. Difícil para nós, difícil para o mundo, difícil para qualquer um que lida com a palavra de Deus, que é o tema do pecado. O pecado nunca foi algo agradável de se tratar, nem na antiguidade, a gente vai ver aqui, e ainda hoje continua sendo um desafio. E ele vai mostrar sobre como é a relação do cristão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. E aí a sequência que João vai trabalhar, ele vai fazer uma afirmação, que nem eu falei, uma afirmação absoluta, e depois ele vai fazer 3 advertências baseado nessa afirmação que ele vai trazer aqui. Então, nós vamos ver qual é a verdadeira postura cristã perante cada uma dessas situações envolvendo o pecado. E a primeira de todas é essa afirmação que João fala, que é justamente o versículo 5. Vou ler mais uma vez. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Lemos que aqui que essa é a mensagem que os apóstolos receberam
E essa é a mensagem que eles anunciam. Mais uma vez, João falando, ele não estava inventando nada, ele estava trazendo para os cristãos, trazendo para aquela igreja, para aqueles irmãos, trazendo para nós algo que ele recebeu. E era agora isso que ele anunciava. E é interessante notar porque que até aqui ainda não apareceu o nome de Jesus na carta. É interessante como João fala daquele que é desde o princípio, daquele que trouxe a mensagem, daquele que eles testemunharam, e é muito claro para os seus leitores que ele está falando de Cristo Jesus. Não havia dúvida para os cristãos de que o tema principal, de que aquele que eles de fato deveriam conhecer e buscar era Jesus, ainda que o nome dele não tenha sido mencionado. Logo mais ele vai mencionar, mas é interessante como João vai trabalhando sobre as características de Jesus antes de chegar no próprio nome dele, e isso já deve ser suficiente para que nós saibamos de quem ele está falando. E a mensagem que eles ouviram do Senhor e anunciaram aos demais, e anunciam a nós até hoje, é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se a gente for parar para ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e, sobretudo, João, a gente não vai ver uma afirmação como essa de Jesus, falando Deus é luz. Então, o que nós temos aqui é João condensando a mensagem que eles receberam. E eles receberam essa mensagem, eles receberam essa declaração, a declaração de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso é aquilo que sumariza, João vai fazer outras afirmações dessas, mas sumariza aquilo que eles receberam de Cristo e agora eles passam adiante. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa afirmação de que Deus é luz, ela é breve. É muito breve. Se for pensar assim, qual é a mensagem dos cristãos? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É uma afirmação extremamente breve, mas ela é muito carregada de significado. E é fundamental para o restante da carta de João, sobretudo esse texto na sequência. Mas o que é interessante para nós aqui é que a metáfora da luz e das trevas é algo que é trabalhado pelas Escrituras desde o seu princípio. E o que é interessante é que ela também é trabalhada pelas outras religiões e pela filosofia. Os oponentes de João aqui, os dissidentes, os sectários, eles eram muito influenciados pela filosofia grega. E desde aquela época havia essa noção de um contraste entre luz e sombras. Apenas como exemplo, é muito conhecido, a gente ouve muito por aí, sobre a alegoria da caverna ou o mito da caverna de Platão, que era algo já difundido. Platão viveu mais ou menos 400 anos antes dessa época. Então já havia as escolas mesoplatônicas, neoplatônicas, platonismo era difundido na sociedade. E a alegoria da caverna conta a história, Sócrates, Platão falando sobre Sócrates, que Sócrates conta a história de que havia uma caverna, supostamente, uma caverna em que as pessoas que ali viviam acorrentadas. Elas viviam acorrentadas, não podendo mexer a cabeça e só conseguiam olhar para um grande paredão de pedra. E havia uma pequena luz que permitia que as sombras das pessoas que passavam por fora da caverna refletissem lá dentro. Então, as pessoas que estavam lá, a única coisa que elas viam durante todos os dias de sua vida eram sombras. E ele vai argumentando, se as pessoas só viram sombras a vida inteira, elas vão acreditar que a sombra é a realidade das coisas. Então, eles viam sombras, eles davam nome para as sombras, e eles e eles entendiam o mundo como sombras, como aquelas sombras. Mas, segundo ainda essa alegoria, poderia haver a possibilidade de algum desses prisioneiros sair de lá, e quando fosse para a verdadeira luz do sol, ele enxergaria o mundo como o mundo realmente é. E, a partir disso, ele teria o trabalho de voltar e trazer os outros prisioneiros para a verdadeira luz. Então, ele não veria mais sombras, ele veria as coisas como elas são. E essa era a ideia de Platão, do filósofo. O filósofo tinha essa função de mostrar a realidade como era para as pessoas, porque as pessoas supostamente viveriam apenas vendo sombras. E a gente pode pensar que isso é uma ideia assim antiga, filosofia lá dos primórdios dela, mas se a gente traz já para os tempos atuais, ainda apenas para contextualizar, nós temos no século XX um grande filósofo chamado Martin Heidegger. E ele retoma a ideia de Platão dessa luz. Ele trabalha as mesmas palavras que João vai dizer aqui para a verdade, é a ideia que Platão usava para a verdade, e é a ideia que esse filósofo traz para a atualidade de verdade, a palavra grega aletheia, que é uma palavra relacionada muitas vezes com a luz. E esse filósofo, já dos dias atuais, 1950 e pouco,
ele traz a ideia de que o mundo, a nossa realidade que nós vimos, é como uma densa floresta escura. E que para nós verdadeiramente entendermos a realidade, verdadeiramente entendermos o ser humano e as coisas como elas são, seria necessário uma clareira. Porque na densa selva, na densa floresta, a gente não enxerga. Mas se há uma clareira, nós podemos enxergar. E essa clareira que desvela a realidade seria a verdade. Uma verdade quase que revelada pela argumentação do filósofo, que é necessária para que nós conheçamos aquilo que é real, aquilo que existe. Então, nós vemos que, desde a antiguidade até os dias atuais, nós podemos testemunhar dessa metáfora da luz e sombras. Existe uma ideia geral no ser humano de que há uma escuridão que precisa ser rompida. E isso a Escritura nos mostra desde o começo da revelação bíblica. A gente verifica isso lá no princípio. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E qual é o primeiro ato criador de Deus? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso é muito significativo para nós, porque mostra que o primeiro passo para Deus, no desenvolver da sua criação, no desenvolver dos seus planos eternos, é a luz. Deus traz luz para a escuridão. E Deus traz luz não apenas para a escuridão do mundo em si. Deus traz luz para a nossa escuridão. Porque a partir do momento em que o pecado adentra a história, trevas são jogadas sobre o coração humano. E o ser humano, então, vive nessa escuridão. Essa escuridão que os filósofos percebiam, essa escuridão que as demais religiões também percebem, ela está sobre o coração humano, ela está sobre a realidade. E a nossa visão, por causa disso, fica limitada, fica turva. Às vezes somos até mesmo como cegos andando. Mas Deus se mostra como aquele que rompe a escuridão da existência. Ele traz a luz. E ao longo de toda a revelação bíblica, ele vai trabalhando essa ideia de luz. A metáfora da luz e sombras está presente em todo o tempo. E nós vemos isso, por exemplo, quando, em alguns textos, a gente vê que a luz é retratada como a verdade e as trevas como a ignorância ou erro. A luz é a pureza e as trevas são o mal. A luz é a justiça e as trevas a impiedade. E vários textos vão mostrando isso, apenas alguns como exemplo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios 4, 18 a 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Depois Isaías 5, 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas e da luz, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Então nós vemos que a Bíblia vai trabalhando esse contraste entre luz e trevas. A luz sempre associada como a justiça, como a pureza, como a bondade. E a escuridão como a impiedade, como a malícia, como a injustiça. E o próprio apóstolo João vai fazer muito uso dessa metáfora no seu próprio evangelho. Nós lemos no prólogo, vou ler aqui um pedaço, do evangelho de João, quando João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E mais para frente, de novo lhes falava de Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós vemos, diante dessa afirmação de João, dessa afirmação apostólica de que Deus é luz, que João está interagindo com as Escrituras, João está interagindo com o mundo, João está mostrando que a mensagem que ele traz, a mensagem que os apóstolos trouxeram, é uma mensagem que responde o grande questionamento da humanidade sobre como nós saímos dessa escuridão. E essa escuridão é rompida apenas por Deus. Quando João fala Deus é luz, ele carrega tudo isso, carrega a justiça, carrega a pureza, carrega a bondade, carrega a sabedoria e carrega a autorrevelação de Deus. Porque Deus é luz, é da sua natureza
ele se revelar. E diante do contexto dos gnósticos, em que eles diziam que você precisava conhecer Deus de uma forma mais profunda, que não estava à vista de todos, nós entendemos quando João fala, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há sombra em Deus, não há parte escondida em Deus. Deus se revela, não há o que você buscar além do que Ele já revelou. Não há uma iluminação especial além daquilo que Deus já trouxe nas suas Escrituras. Então, João vai mostrar, Deus é luz, Ele se auto-revela, Ele se faz presente. E Ele, onde Deus chega, Ele ilumina a escuridão. Ilumina a escuridão do mundo, ilumina a escuridão do coração humano. Por isso que tantas vezes a humanidade rejeita Deus. Porque coisas que estão nas sombras, muitas vezes a gente prefere que estejam nas sombras. Quando vem a luz, a coisa muda de figura. É até uma política de segurança pública, iluminação. Quanto mais luz, mais difícil ter intercorrências. Porque a luz afasta aqueles que pensam em perpetrar o mal. Então, João faz essa afirmação. E com fundamento nessa mensagem anunciada por ele, ele vai fazer 3 advertências na sequência, baseadas nisso. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E as 3 advertências que ele vai trazer, todas elas têm os mesmos elementos, mas trabalhados de forma diferente para João. Ele vai trabalhar a mentira e as trevas, quer dizer, ele vai trabalhar o pecado e a mentira, a luz e a verdade e Jesus Cristo. Em todas as advertências, de alguma forma, ele vai trabalhar essas ideias. E vamos agora para a primeira delas, que nós lemos nos versos 6 e 7, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O apóstolo João vai confrontar aqui a ideia de que nós podemos ter comunhão com Deus e ainda assim andarmos nas trevas. Como nós falamos, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se não há treva nenhuma, não tem como nós dizermos que temos comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, vivermos uma vida de trevas. A ideia de viver nas trevas é a ideia de andar habitualmente nas trevas, andar nas trevas. A gente vive habitualmente nas trevas, não é a ideia... João vai trabalhar, a gente já vai falar sobre a questão do pecado, mas tendo como parâmetro aquilo que foi dito, de justiça, de bondade, de sabedoria de Deus, andar nas trevas é andar uma vida de tolice, de malícia e de impiedade. E João vai falar, não tem como você dizer que tem comunhão com Deus e andar nas trevas. E essa era uma das alegações dos sectários. Eles defendiam que havia uma união mística, e nós também cremos nisso, uma união mística entre o crente e Deus. Mas eles, num pensamento tipicamente grego, de dicotomia entre matéria e espírito, eles traziam a ideia de que aquilo que você faz no seu corpo não afeta o seu espírito. Então, se você peca, isso não afeta a sua comunhão com Deus, porque Deus é espírito, o seu espírito foi transformado por Deus, você está em comunhão pelo espírito, então aquilo que você faz no corpo não faz diferença. Então, isso permitia que as pessoas vivessem uma vida de libertinagem, uma vida andando nas trevas, e ainda assim elas diziam que andavam com Deus. E o apóstolo adverte, de forma contundente, se nós fizermos isso, nós mentimos. Isso é uma mentira. Se você diz que tem comunhão com Deus e você anda nas trevas, você está mentindo. Não tem meio termo. Ou é verdade ou é mentira. Ou é luz ou é trevas. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, isso é uma mentira. E essa postura, ela não é nova, que acontecia já no tempo de João. A gente pode trazer para os nossos dias, mas desde os tempos de Israel antigo, nós vemos uma postura como essa. Agir dessa forma parece com os israelitas do tempo de Jeremias. Jeremias, no capítulo 7, profetizando contra o pecado do povo, é uma passagem muito interessante, eu vou ler aqui para os irmãos, é Jeremias 7, se os irmãos quiserem ver depois, do 3 ao 7. Peguei só um trecho dela. Mas Jeremias, profetizando em nome do Senhor, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar.
Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. O que estava acontecendo? O povo de Israel se garantia na ideia de que Deus prometeu que habita nesse templo. Então, esse é o templo do Senhor, essa é a nossa segurança. Então, Deus fala, vocês estão se garantindo no templo, mas a vida de vocês é uma vida de impiedade. Deus está falando, não adianta nada vocês dizerem templo do Senhor, mas vocês oprimem o órfão, a viúva, andam atrás de Baal, cometem adultério, fazem todo tipo de impiedade, e depois vem aqui como se nada tivesse acontecido e diz, templo do Senhor, estamos salvos. A mesma coisa pode acontecer nos nossos dias. Estamos aqui hoje reunidos em culto a Deus, mas, às vezes, tem maridos que não amam suas esposas. Tem esposas que não respeitam seus maridos. Tem pais que levam seus filhos à ira. Tem filhos que são rebeldes com seus pais. Tem pessoas que podem estar praticando todo tipo de pecado, de injustiça, de ira, no seu trabalho, na sua família. Mas depois chegamos todos aqui e dizemos, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. E João vai falar, isso é mentira. Vocês não andam com Deus se vocês fazem isso. E João confronta essa mentira que estava sendo espalhada no meio do povo, e ele deixa claro que andar nas trevas é incompatível. Mas ele também mostra o contraponto. Ele confronta duramente esse ensino, mas ele mostra qual é a verdadeira postura cristã. E ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João mostra que se nós andamos na luz, nós verdadeiramente temos comunhão com Deus. Nós verdadeiramente temos comunhão uns com os outros, o que é interessante que ele fala. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. O que ele vai mostrar aqui quando nós andamos na luz, e andar na luz, lembrando mais uma vez tudo que a gente falou sobre Deus, sobre justiça, sobre bondade, sobre pureza, sobre tudo que nós falamos aqui, sobre quem Deus é, por ele ser luz, é a vida que nós temos que andar. Porque se Deus é luz, quando nós andamos na luz, nós estamos com ele. Não há treva em Deus. Se nós estamos diante de Deus, nós andamos na luz. Nós não estamos mais escondidos nas trevas. E uma vez que nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus e uns com os outros. É interessante a perspectiva comunitária do apóstolo, que ele mostra. Se você se esconde nas sombras do pecado, não tem como você ter comunhão com seu irmão que está na luz. Mas se você anda na luz, estamos todos nós na luz. Todos nós vemos um ao outro. Todos nós vemos as virtudes uns dos outros. Todos nós vemos as fraquezas uns dos outros. Todos nós vemos o pecado uns dos outros. E o que é interessante é que ele fala, e o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Quando nós nos colocamos na luz, nós nos expomos. Se nós estamos à luz, qualquer pecado que há em nós não tem como ser escondido. Não tem como a gente disfarçar. Não tem como a gente mascarar. E a grande glória disso é que se nós nos expomos, nós somos purificados. É como se nós estivéssemos com uma ferida e a gente esconde a ferida. Então ela nunca melhora. Mas se nós mostramos a nossa ferida, ela pode ser tratada. Quando nós andamos na luz, e nós temos comunhão com Deus, e nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos limpa de todo mal. Nos limpa de tudo aquilo que não vem de Deus. E é interessante aqui a linguagem que João usa, o sangue de Jesus. Mais uma vez ele confrontando os seus opositores, os dissidentes, porque eles negavam a encarnação de Cristo. Então a ideia de sangue para eles não fazia sentido. Se Jesus não era um homem, ele não derramou sangue nenhum. Então a própria cruz era atacada na pregação deles. Mas ele fala do sangue de Jesus. O sangue de Jesus aqui é um símbolo
para a morte de Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo da vida encarnado, precisou morrer uma morte de cruz. Ele precisou derramar o seu sangue. Ele levou sobre si toda a condenação do pecado dos que nele creem. Ele levou sobre si toda a injustiça, para que nós pudéssemos ser purificados. João vai enfatizar: o pecado é grave, o pecado é sério, mas Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, saiba, para que nós andássemos na luz, para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros, Jesus precisou morrer. Ele precisou derramar o seu sangue para que nós andássemos em comunhão uns com os outros. Ele expiou o nosso pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Nós não precisamos ter medo de andar na luz. Muitas vezes pode parecer assustador. Pode parecer assustador confessar o seu pecado. A gente já vai entrar nisso. Pode parecer assustador você se expor. Mas é justamente disso que nós precisamos. Nos expor diante da luz de Deus. Nos expor diante daquele que pode nos limpar. Daquele que pode nos purificar. Então, quando nós temos essa comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, andamos na luz, a gente pode ajudar uns aos outros a superar o nosso pecado. Porque o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Então, João faz essa advertência. Ele faz essa advertência séria contra aqueles que querem mesclar, andar nas trevas e dizer que tem comunhão com Deus. A realidade do nosso mundo não é muito diferente daquela época. Há tanta coisa por aí, e isso é um dos motivos até da rejeição do mundo e da mudança da pregação do Evangelho. Porque se nós falamos um tipo de coisa como essa, isso é algo que nos confronta. Mas se nós começamos a mascarar o Evangelho, então as pessoas conseguem viver essa vida dúbia, que na verdade não é andar com Deus, é mentir. E isso é muito sério. Então João faz essa advertência, e ele chama: andem na luz e sejam cobertos pelo sangue de Cristo Jesus, que purifica vocês de todo pecado. E nisso nós já vimos, que João já começou a mostrar a gravidade do pecado, mas ele vai para uma segunda advertência, e ele vai continuar mostrando a seriedade do que ele está falando. A segunda advertência nós lemos nos versos 8 e 9, em que ele fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ensino equivocado sobre o pecado, ele tinha variações, A gente acabou de ler sobre alguns que diziam: não tem problema dizer que tem comunhão com Deus e pecar, porque uma coisa não interfere na outra. Agora, outra parte desse grupo dissidente sectário dizia que não, a gente não tem mais pecado. Uns diziam: não tem problema pecar. Não afeta o seu espírito, sua comunhão com Deus. Outros agora disseram: chegamos num patamar em que nós não temos mais pecado. E João vai falar mais uma vez: vocês se enganam se vocês dizem que vocês não têm mais pecado. Esse ensino deles, desse grupo, era o ensino de que você poderia progredir na caminhada cristã a tal ponto de você alcançar uma perfeição, e a partir disso você podia dizer: não tenho mais pecado. O pecado não faz mais parte da minha vida. Eu alcancei um patamar de santidade que ninguém mais alcançou. Mas ainda assim, eles diziam isso. E eles pregavam isso. E algumas pessoas começavam a acreditar nisso. E João fala: vocês estão enganando a vocês mesmos. Ou melhor, João sempre se coloca junto: nós estamos nos enganando se a gente diz uma coisa dessa. Se a gente diz que não há pecado em nós. A verdade é que João conhecia muito bem a palavra de Deus. E ele conhecia aquilo que, por exemplo, o Salmo 51 diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que Jeremias também diz: desesperadamente corrupto é o coração. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? João entendia muito bem que a nossa natureza pecaminosa, o pecado, aqui no singular, era algo que não poderia ser extirpado da nossa vida ainda nessa realidade que nós vivemos. Por mais que alguém caminhasse em santidade, o pecado ainda estaria lá. Ainda que
E a questão não é, tipo, a pessoa está disfarçando que não tem pecado. Às vezes a pessoa realmente é uma pessoa que caminha muito tempo com Deus e você vê, tipo, não é possível, essa pessoa parece que não tem pecado, que tem gente que a gente conhece que é assim, gente piedosa, gente santa. Mas João fala, não se engane, o pecado está lá. E isso me lembrou uma história interessante, é um conto de Machado de Assis chamado O Alienista. Ele é muito interessante que a história se passa ainda no Brasil colonial, e tem esse médico, Dr. Simão Bacamarte, o médico mais conhecido do Brasil, respeitado em Portugal, respeitado na Europa, todo mundo conhecia ele. O rei queria que ele ficasse em Portugal para tratar da corte, e ele não, vou voltar para o Brasil. Ele volta para o Brasil e vai morar no município de Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. Quem conhece até hoje Itaguaí não é grande coisa, nada contra Itaguaí, mas é uma cidade pequena ainda. Então, 200 e poucos anos atrás, ainda era uma cidade menor, era a vila de Itaguaí. Mas curiosidade, é de lá que veio o Ronaldo Fenômeno, então Itaguaí produz boas coisas. Então, ele mora em Itaguaí, lá ele se estabelece, e ele resolve criar uma casa de tratamento psiquiátrico. Não existia no Brasil, até então, uma casa de tratamento psiquiátrico. E ele consegue autorização da Câmara dos Vereadores, consegue autorização do vice-rei, da colônia, e monta essa casa. E ele, então, começa a internar as pessoas. E, inicialmente, ele interna pessoas que têm claramente distúrbios psiquiátricos. Tanto que eram pessoas que, muitas vezes, viviam trancadas em casas, e ele leva elas para chamar a Casa Verde, como ficou conhecida porque ela era verde, para poder tratar. Mas ele resolve expandir o seu tratamento. E ele fala, agora eu estou tratando aqueles que são evidentemente desequilibrados psiquiatricamente. Mas eu acho que esses distúrbios eles vão além do que a gente vê. E a tese dele é, se alguma pessoa apresenta algum tipo de distúrbio, de desequilíbrio, essa pessoa também precisa de tratamento. Então, por exemplo, alguém que era muito gastador, essa pessoa não está bem equilibrada, era internada. Alguém que era muito irado, não está legal, era internada. Alguém que era muito, às vezes, muito crédulo de simpatias, essas coisas, também não está legal, vai ser internado. E nisso ele foi internando cada vez mais pessoas, e isso foi criando um tumulto na cidade, porque chegou um momento em que 4/5 da população já estavam internados na Casa Verde, não tinha mais quase ninguém na rua. Mas o prestígio dele era tão grande que as pessoas simplesmente não conseguiam impedi-lo de fazer isso, porque viam nele a seriedade de um homem que estava se importando em tratar com as pessoas. Ele abriu mão de dinheiro, ele internou a própria esposa, porque ela estava muito vaidosa, e aí ele falou, isso não está certo. E ele foi internando todo mundo. Mas a partir do momento em que ele interna toda essa quantidade de pessoas, aí chega a uma conclusão. Se a maioria das pessoas que está internada é assim, então, na verdade, o desequilíbrio mental não é você ter esses rompantes exagerados. Na verdade, o problema é você ser muito equilibrado. Então, ele solta todo mundo e todo mundo que sobrou na cidade agora é internado. Por quê? Porque ele falava, pessoas muito equilibradas, se a maioria é desequilibrada, então o certo é ser meio desequilibrado e não muito equilibrado. Então, ele pega essas pessoas e vai tratando. E o que é interessante é que ele mostra, as pessoas que eram muito modestas, ele incentivava a vaidade nelas. Quando a pessoa se mostrava um pouco vaidosa, beleza, pode sair. As pessoas muito calmas, tranquilas, ele incentivava a ira. A pessoa ficava virada, beleza, pode sair. Isso ele foi fazendo um por um, até que todo mundo depois foi curado. E o final da história, depois vocês leem, que é muito interessante. Mas, tá bom, só para continuar aqui. O final da história é, depois que ele solta todo mundo, ele fica pensando, ele chega numa contradição. Será que realmente eu fiz alguma coisa? E ele pensa, para que a minha tese seja válida, eu preciso encontrar alguém que seja perfeitamente equilibrado para que essa pessoa possa servir de estudo para mim. E o que acontece é o seguinte, então ele pensa, eu tratei todo mundo, será que eu sou essa pessoa? E aí ele convoca os ilustres da cidade, o padre, todo mundo, e todas as pessoas falam que ele é um homem perfeitamente equilibrado. E ele fala, não, isso é impossível. Aí eles falam, você não vê isso porque você é muito humilde. E tudo isso. Então, depois do veredito de todo mundo, ele fala, se é isso que vocês dizem, então eu agora vou me internar. E ele se interna na Casa Verde e nunca mais sai de lá. Então, Machado de Assis nem sempre termina com o final feliz, né? Mas, depois ler é muito interessante e acontecem várias outras coisas. Mas o que essa história me fez pensar é justamente isso. Muitas vezes, até aqueles que parecem ser os mais sãos,
eles também têm problemas. Alguns são evidentemente pecadores, fazendo analogia aqui. Outros, não. Outros podem parecer as pessoas mais santas de todas, mas se você espreme um pouquinho, o pecado está lá. E é isso que João queria que os seus leitores entendessem. Nós não podemos nos enganar. Há pecado em nós. Pode até parecer que alguém avançou demais na santidade, mas nós não devemos nos enganar. Esse engano é muito perigoso, porque ele subestima a realidade nociva do pecado. O pecado nunca pode ser subestimado na vida de um crente, porque ele precisa ser firmemente combatido. E o apóstolo, mais uma vez, vai mostrar qual é o contraponto. E o contraponto, ele vai falar, nosso tão conhecido versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A postura cristã não é negar que você tem pecado. A postura cristã é confessar o seu pecado. E o apóstolo fala sobre confessarmos os nossos pecados, e é interessante como ele fala aqui, ele muda do singular para o plural, porque a melhor forma de nós percebermos que nós temos pecado, temos uma natureza pecaminosa em nós que não foi superada, é o fato de que nós cometemos pecados. Os nossos atos de pecado são a nossa maior evidência de que o pecado está em nós. E a gente nem precisa pensar muito. A gente desobedece à vontade de Deus, com a nossa ira, com a nossa cobiça, com a nossa idolatria, com o nosso egoísmo. Se espremer um pouquinho, que nem o doutor Simão fazia lá, a pessoa mais calma do mundo, ela se ira. A pessoa, Moisés, o homem mais manso de todos, ficou de fora da terra prometida porque se irou e desobedeceu a Deus. Então, se espreme um pouquinho, o pecado está lá. E os nossos pecados nos mostram. E, diante disso, a gente não deve negar o nosso pecado, mas confessar. A confissão é a expressão do arrependimento em busca de perdão. Quando a gente confessa, a gente está admitindo que a gente pecou e a gente está buscando o perdão. Então, a confissão nos coloca nessa posição humilhante, mas uma posição na qual nós podemos ser purificados. E João mostra que a confissão dos pecados tem uma garantia, a garantia de que Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Por causa de quem Deus é, fiel e justo, nós podemos saber que os nossos pecados são perdoados se nós confessarmos. E Deus é fiel, agora pensando, por que Deus é fiel? Deus é fiel, a Bíblia toda trabalha a fidelidade de Deus. Mas o que isso tem a ver com pecado? Tem a ver que Ele prometeu que perdoaria pecados. E Ele assim o fará. Vários textos mostram sobre isso, mas apenas dois como exemplo. Isaías 55, verso 7. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus prometeu que perdoaria pecados, e Ele sempre é fiel para cumprir as suas promessas. Então, nós podemos ter certeza de que Ele vai perdoar, porque Ele prometeu que vai perdoar. Volte-se para Ele e Ele vai perdoar. Ainda que seja vermelho como a escarlata, está lá na frente de todo mundo, Deus vai purificar e tornar branco como a neve. E Deus também é justo para perdoar os pecados. Isso é curioso, porque normalmente a gente pensa na misericórdia de Deus quando a gente fala em perdoar os pecados e não na justiça de Deus. Mas é porque João tinha visto aqui aquilo que ele acabou de falar, que foi a obra de Jesus. Mais uma vez ele tem visto aqui que Deus é justo porque Ele executou a sua justiça em Jesus. O fato de Jesus ter morrido por nós, levando sobre si o nosso pecado, levando sobre si toda a injustiça, mostra que Deus executou aquilo que Ele precisava para ser justo em Jesus. Deus não pode ser passivo diante do mal. Ele precisa executar a justiça dEle. E porque Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, Deus agora pode ser justo para nos perdoar os pecados. Porque Jesus sofreu em nosso lugar,
nós podemos ter a certeza de que Deus será justo em nos perdoar os pecados. Então, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O apóstolo aqui ele é enfático em nos dizer, não negue seu pecado, antes confesse seus pecados para ser purificado deles, para ser perdoado por eles. Mais uma vez, para que a gente possa ser tratado de um mal, primeiro a gente precisa reconhecer que esse mal está em nós. Ignorar alguma mazela impede que a gente possa tratar desse mal. Essa semana foi algum médico, não lembro quem foi, mas estava comentando que muitas pessoas morrem de câncer sem nunca diagnosticar o câncer. A pessoa morre e ninguém sabe, talvez depois que faz a autópsia descobre. Mas é um mal que poderia ser tratado, amenizado, talvez curado. Mas muitas vezes pela ignorância do conhecimento de que está lá, ele não pode ser tratado. Então João fala, não negue, não se engane, o pecado está aí. Confesse seus pecados e saiba que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E apesar de tudo que João já falou, ele vai nos trazer ainda mais uma advertência com relação ao pecado. E essa advertência nós lemos nos últimos versos, que é o verso 10 até o verso 2 do capítulo 2. Vou ler mais uma vez. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A gente vê, né, que a temática das advertências todas tem relação, Deus, pecado, nós, como que a gente age. Então, João vai expandindo, né? Uma coisa está junto da outra, e agora, nesse último pedaço, ele fala mais uma ideia equivocada, que é o fato de dizermos que não temos cometido pecado. Isso é diferente um pouco que uma coisa de dizer, eu não tenho pecado em mim. Digamos assim, eu estou puro, eu cheguei num patamar de santidade que o pecado saiu de mim. Outro é dizer que eu não tenho cometido pecado, é não reconhecer a sua própria prática pecaminosa no dia a dia. Muitas vezes é mascarar o pecado, agora saindo da natureza pecaminosa, mas mascarar os atos pecaminosos de coisas que a gente dá nomes diferentes para o pecado e chama eles, às vezes, de qualquer coisa que não seja pecado. É cultura, é costume, eu sou assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tipo assim, eu não tenho como mudar. Eu simplesmente... e você vai simplesmente mascarando o seu pecado. Você vai dizendo, eu não sou irado, eu sou apenas uma pessoa muito indignada com a injustiça. Ou você vai dizendo, eu não sou uma pessoa lasciva, eu simplesmente gosto de apreciar a beleza. E você vai pontuando coisas que vai mascarando o seu pecado, e você vai dizendo, eu não tenho cometido pecado. Eu não tenho cometido pecado. Isso não é pecado, isso não é um problema. E isso é uma coisa que o nosso mundo é assim. O que era pecado antigamente, às vezes até para o mundo era reconhecido como pecado, vai sendo deixado de lado. A falta de amor ao próximo vai mudada por ame primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Então você deixa de amar o próximo porque você tem que amar a si mesmo. E aí você peca não amando o próximo e só vai alimentando o seu egocentrismo. E João fala, se nós dizemos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Nós blasfemamos contra Deus. E João vai mostrando qual é a seriedade disso. Todo tipo de diminuição da gravidade do pecado é algo perigoso. Porque ele mostra que é uma mentira, ele mostra que é um auto-engano, e, em última instância, é acusar Deus de mentiroso. Em última instância, é blasfêmia. A gente negar o pecado que está em nós. Porque Deus mesmo diz em sua palavra que nós pecamos. Alguns textos, tem vários, né? Mas só pegar alguns, Salmo 14:3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O texto de 1 Reis também, quando Salomão está consagrando o templo, ele faz uma oração e ele fala, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, que Deus aceitasse o sacrifício. Então, apenas 2 versículos aí, só para a gente pensar, porque se a gente for parar para olhar, tem muitos versículos que afirmam que todos os homens pecaram, que toda a humanidade pecou e continua a pecar. Quando nós dizemos que não temos pecado, isso é tão sério porque nós perdemos de vista a graça de Deus.
Se eu estou andando muito bem, se eu estou andando de forma muito santa, se eu não vejo mais o pecado na minha vida, eu também não vejo mais a graça de Deus na minha vida. E a graça de Deus, a abundante graça de Deus, é a razão pela qual nós vivemos todos os nossos instantes de vida. Se você piscou, foi pela graça de Deus. Se você respirou, foi pela graça de Deus. Mas se a gente exclui o pecado da nossa vida, a gente deixa de perceber quão abundante é a graça de Deus. A gente deixa de perceber quão perdoador, bondoso e amoroso Deus é. Porque a gente percebe isso com mais clareza quando a gente vê o mal que é em nós. Se a gente vê o mal que é em nós, a gente vê como Deus nos ama. Ele é luz, Ele vê tudo. Ainda aquilo que a pessoa mais próxima a nós não vê, Deus vê. E Ele não te deixa. Ele se coloca do seu lado. Mas se você diz que não tem pecado, você passa a deixar Deus cada vez mais distante. E por isso João confronta. Nós fazemos de Deus um mentiroso e nós não podemos fazer isso. E agora, mais uma vez, o apóstolo vai mostrar qual é a postura cristã, vai mostrar o contraponto, que é nos versículos 1 e 2. E ele começa falando, filhinhos meus. Depois de falar, que nem eu falei, né? João é contundente, João é direto, mas ele é amoroso. Ele fala, se a gente fala isso, a gente está chamando Deus de mentiroso, a gente está blasfemando. Mas, filhinhos meus, e aqui é uma expressão pastoral e paternal de João profunda. É como se ele estivesse falando realmente uma linguagem para alguém que fosse filho dele. Como a gente olharia para um filho nosso, pequeno, frágil, indefeso, e a gente olha, meu filhinho. É assim que João está olhando para os seus leitores. É assim que ele está olhando, e ele traz aqui a ideia, e ele traz aqui essa postura, filhinhos meus. E aí ele já dissipa de cara uma dúvida que talvez a gente pudesse ter. Porque ele está falando muito de não negue o pecado, você sabe que você peca, então eles poderiam assumir a postura. Bom, então, uma vez que a gente não pode negar o pecado, uma vez que a gente não pode negar que a gente comete pecado, então, tudo bem o pecado na nossa vida, né? Faz parte. E aí João vai trazer a ideia da primeira advertência e falar, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. O objetivo de João era que os cristãos não pecassem. O objetivo de João era que os cristãos andassem na luz. Mas é que nem eu falei, eles precisavam saber que há um inimigo ali, que há mal ali, para que eles possam combater. Então, João fala, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Então, a ideia flui mais ou menos assim. Não neguem que vocês cometem pecado. Admitam que vocês cometem pecado. E, a partir disso, confessem seus pecados e não pequem. Mas, uma vez que vocês pecarem, e aí ele traz aqui o consolo, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o apóstolo mostra com isso que ele tem uma postura firme contra o pecado. O pecado precisa ser combatido com todas as nossas forças. Ele não pode ser negado, ele não pode ser mascarado, ele não pode ser disfarçado, ele precisa ser reconhecido e combatido, abatido. Mas, ao mesmo tempo, ele também mostra uma postura que é acolhedora com o pecador arrependido. É acolhedora por quê? Porque quem pleiteia a causa do pecador arrependido é o Senhor Jesus Cristo, nosso advogado junto ao Pai. E aqui a palavra que ele usa para advogado, ela só é usada mais uma vez nas Escrituras. Essa palavra é a palavra paráclito. Talvez alguns até já saibam, que é a palavra que Jesus usa para falar do Espírito Santo. Em João 14, 15, ali quando ele fala que enviaria um outro consolador, a palavra melhor traduzida seria ele enviaria um outro advogado da mesma natureza que ele. Então ele enviaria o Espírito Santo. Então a ideia é que, e porque a palavra literalmente significa chamado para o lado, é aquele que se coloca ao lado. Era a ideia, de fato, era uma palavra usada para advogados nas cortes, porque é aquele que se coloca ao lado de uma pessoa e luta pela causa dela até o fim. Então, Deus, na sua infinita graça, Ele nos deu um advogado que nos assiste no céu e um advogado que nos assiste na terra. Jesus Cristo e o Espírito Santo nos assistem. Jesus Cristo e o Espírito Santo nos defendem. Jesus Cristo e o Espírito Santo atuam em favor do povo de Deus, atuam em favor dos filhos de Deus, atuam em favor dos pecadores arrependidos.
Então, nós podemos saber que Jesus é um advogado infalível, da mesma forma que o Espírito Santo é um advogado infalível. E o apóstolo João fala, nós temos advogado junto ao Pai e ele garante o nosso perdão. Nosso perdão está garantido porque o nosso advogado não falha. E o perdão estava garantido por causa daquilo que ele traz na sequência. Jesus garante essa assistência diante de Deus porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui João vai fazer mais uma declaração que confronta os seus sectários, porque eles rejeitavam a morte de Cristo, e que confronta qualquer um de nós, porque nos coloca diante da imagem de que Deus está irado contra o pecado. E por causa disso ele precisa ser propiciado. Propiciação é tornar alguém favorável. Jesus tornou Deus favorável a nós. Nós já falamos aqui como Jesus expiou os nossos pecados. Ele nos livrou da condenação do pecado, ele nos livrou do peso do pecado, ele nos purificou do pecado pela sua morte. E agora João vai trazer um outro aspecto da morte de Jesus, que é a propiciação. E esse outro aspecto da morte de Jesus é a ideia de que Jesus também nos livrou da ira divina e nos reconciliou com Deus. Ele nos tornou favoráveis a Deus. O próprio João disse no seu evangelho que a ira de Deus permanece sobre todo aquele que se mantém na incredulidade contra Jesus Cristo. João 3,36. Então a ira de Deus permanece, a ira de Deus está sobre o mundo por causa do pecado, por causa da incredulidade contra Deus, por causa de tudo que nós já falamos aqui. Mas nós precisamos destacar também que a ira de Deus não é um capricho de Deus. É uma ira santa contra o mal. Que nem eu falei, Deus não pode ser passivo diante do pecado. Diante de um assassinato, a gente não olha para um assassino e fala, você está perdoado, pode ir para casa. O mal precisa ser combatido. E se Deus não se importasse com o pecado do mundo, ele não verdadeiramente seria um Deus amoroso. Pense em você, se você visse alguém da sua família sofrendo um mal, uma injustiça, a primeira coisa que sobe é uma ira. Nossa ira se torna pecaminosa, mas é porque nós refletimos a Deus. Deus se ira de forma não pecaminosa. Mas se você vir alguém da sua família, se você viu seu filho sendo maltratado na rua, você se importa com aquilo, você se ira com aquilo, porque você ama o seu filho. Então Deus, por amar a humanidade, não pode tolerar o mal. E por causa disso, ele se ira contra o mal. E essa propiciação foi aquilo que Jesus fez para que nós pudéssemos mais uma vez ter acesso a Deus. E essa é uma obra de amor. Nós lemos em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a vida por nós. Jesus morrer por nós foi o ato de amor de Deus. E depois, 1 João 4,10, mais uma vez, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O próprio Deus engendrou um plano para nos reconciliar com Ele. Nós desprezamos a Deus, nós rejeitamos a Deus, nós atacamos a Deus, nós odiamos a Deus, nós fazemos todo o possível para que Deus não se importasse conosco. Mas Ele veio até nós, Ele veio com amor, e Ele veio com amor tão grande que Ele entregou o próprio Filho dEle. O próprio Jesus teve que morrer e receber a ira sobre si, para que nós não precisássemos receber essa ira. Por isso que João pode falar que nós temos um advogado junto ao Pai, porque Jesus resolveu tudo em nosso lugar. Ele pagou a dívida, Ele saciou a justiça, Ele nos livrou da ira, Ele fez tudo. Então, quando Ele chega diante do Pai, numa ilustração de uma corte, o próprio Deus foi quem enviou Jesus, o próprio Deus contratou Jesus como nosso advogado. Ele pode chegar e falar, o pecado dele está perdoado, o pecado dele está perdoado, o pecado dele está perdoado, o seu pecado está perdoado. Ele pleiteia em seu favor, Ele pleiteia em nosso favor. A propiciação, como João diz, ela alcança pessoas do mundo inteiro, pois todo aquele que nele crê não perecerá. Um paralelo disso que Jesus, da morte de Jesus, a gente vê no Evangelho de João, quando Caifás, o sumo sacerdote, fala que Jesus deveria morrer pela nação. E aí o apóstolo João comenta essa passagem. Ora, ele não disse isto de si mesmo, falando de Caifás, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo
os filhos de Deus que andam dispersos. Pela morte de Jesus, ele reúne os filhos de Deus, as ovelhas que estão em outro aprisco. Ele reúne em si o seu povo. Então a morte de Jesus alcança pessoas do mundo inteiro. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê em Jesus recebe o seu serviço de advocacia. Recebe o Espírito Santo, recebe a salvação, a purificação dos pecados. Então é dessa forma que eu posso concluir suas advertências. Deus é luz, e por isso nós devemos andar na luz, devemos confessar os nossos pecados e devemos confiar em Jesus Cristo. O apóstolo não queria que seus leitores subestimassem a periculosidade e nem a malignidade do pecado em suas vidas. O pecado é tão sério que suscita ira e condenação sobre o pecador. E por causa disso o apóstolo relembra a mensagem recebida e anunciada: Deus é luz, e por isso nós não devemos pecar. Todavia, nós podemos e devemos lembrar sempre que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e o seu sangue nos purifica de toda a injustiça. Nós temos salvação, uma salvação extremamente garantida em Cristo Jesus. Diante disso, que nós andemos na luz, que nós confessemos os nossos pecados, que nós confiemos em Jesus Cristo, e assim nós poderemos viver em verdadeira comunhão com Deus, em verdadeira comunhão uns com os outros. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos aqui pela tua bendita palavra que o Senhor deixou para nós. Nós agradecemos a Deus pelo apóstolo João, agradecemos a Deus pelo teu servo que anunciou a mensagem que recebeu de Cristo Jesus e nos trouxe, a Deus, a revelação de que o Senhor é luz, o Senhor traz a luz para as trevas do nosso mundo, o Senhor traz luz para as trevas do nosso coração, e o Senhor nos permite andar contigo. Que nós andemos na luz, ó Deus, que nós não nos enganemos, que nós não mintamos com relação ao pecado, mas que encaremos o pecado de frente e combatamos o pecado, confiando na tua graça e sabendo que mesmo diante das nossas falhas, nós temos aquele que nos salvou, nosso advogado, Jesus o justo, aquele que derramou seu sangue em nosso favor, aquele que nos livra da ira vindoura, aquele que nos salva. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação. Nos ajuda, ó Deus, a realmente não pecarmos, mas verdadeiramente andarmos na luz com o Senhor, desfrutando da bendita comunhão que nós temos com Deus Trino, desfrutando da bendita comunhão que nós temos uns com os outros, irmãos em Cristo, povo de Deus reunido, no nome do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Se você nos visitou nessa noite, saiba que você é muito bem-vindo em nosso meio. Nós nos alegramos pela sua visita. Esperamos que Deus abençoe ricamente a sua vida. E quando você sair ali na recepção, procure alguém da recepção que vai te entregar uma lembrancinha da nossa igreja. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um, hoje e sempre. Amém.